Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, mais um pré-jogo, mais um Coração Tá em Dia pra gente falar nesse jogo complicado entre Vitória e Botafogo. O Botafogo é vice-líder da Série B, brigando pelo título, não só pelo acesso, e a gente ainda tá na zona de rebaixamento, precisa vencer e torcer para que alguns adversários não vençam seus jogos para que a gente consiga sair da zona. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, considera virar membro a partir de R$ 2,99 e segue os parceiros do canal, Pena Verde Shop, Bruno Ramon, @foi Bruno que fez, além claro do canal Canto Rubro-Negro 899, que é o que tá passando aqui no rodapé. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um pré-jogo, mais um Coração Tá em Dia com todas as informações de Vitória e Botafogo aqui no Canto Rubro-Negro. Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 29 de setembro, às 9h30 da noite. Eu inclusive achei que seria o jogo da televisão, mas aqui no site da CBF está dizendo que só vai passar no Premier. Existia uma expectativa com relação a ter público nesse jogo, porém ainda não teremos público no Barradão. Os árbitros serão Vinícius Gonçalves Dias Araújo, de São Paulo, enquanto os bandeirinhas, na verdade o árbitro será ele, enquanto o bandeirinha será Evandro de Melo Lima, de São Paulo, e Luiz Alberto Andrini Nogueira, também de São Paulo. Wagner Francisco e Ademilton Piedade, aqui do estado, serão respectivamente o quarto árbitro e o analista de campo. O árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo, ele é da FIFA, e o auxiliar do VAR será Adriano de Assis Miranda, também de São Paulo. O observador do VAR será Silvia Regina de Oliveira, de São Paulo, ela que é da CBF. Eu espero que o VAR não atrapalhe a gente, porque a gente já tem um time que se atrapalha sozinho, e o VAR poderia ter pelo menos chamado aquele lance de Roberto para o árbitro dar uma olhada, mas nem isso aconteceu. Não quero ficar aqui chorando por arbitragem, eu tenho plena consciência que nosso time é muito limitado, mas o VAR não precisa atrapalhar um time que já se atrapalha sozinho, infelizmente atrapalhou na última rodada. Com relação à tabela, é muito simples. O Botafogo é o segundo colocado com 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, perseguindo ali o Curitiba, e está a 4 pontos do Avaí, que é a próxima rodada do Botafogo, inclusive. Já o Vitória é o 18º com 25 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Para que o Vitória saia da zona, é necessário vencer e torcer para o Brusque não ganhar do Brasil de Pelotas. Se o Brusque empatar, o Vitória passa, e o Londrina não pode vencer o Avaí fora de casa. Caso o Londrina perca e o Brusque empate e o Vitória ganhe, a gente consegue sair da zona, e a gente sabe que disso tudo mais difícil é o Vitória ganhar o seu jogo. Se tem algo que a gente pode se apegar nesse jogo, a gente sabe que histórico não entra em campo, mas a gente tem que se apegar a tudo, é que o nosso histórico é favorável com relação ao Botafogo, principalmente dentro do Barradão, mas é claro que a gente sabe que dentro de campo isso não faz tanta diferença, até porque esse ano a gente perdeu pro Vasco no Barradão, só tinha perdido uma vez em toda a história. Vitória e Botafogo jogaram 44 vezes, sendo 17 vitórias nossas, 13 empates e 14 vitórias do Botafogo. A gente tem até mais gols marcados do que o próprio Botafogo. No Barradão foram 23 jogos no total, com 11 vitórias nossas, 5 empates e 7 derrotas. A nossa maior vitória em casa foi no Brasileirão de 2008, eu estava lá, o Vitória fez 5-2 e poderia ter feito 6-7, jogou muito naquele dia, e o resultado típico entre Vitória e Botafogo se repete entre 1-0 pro Vitória e 2-1 pro Botafogo. Isso aqui é preocupante, cada um aconteceu 3 vezes cada. A última vez que o Vitória venceu o Botafogo no Barradão foi em 2014, pois é, inclusive eu tô com essa camisa por isso. O Vitória deu 2-1 com 2 gols de Marcinho. Rogério fez o gol do Botafogo. O Vitória que entrou em campo naquele dia com Gatito, Roger Carvalho, Luiz Gustavo, Mansur, Cadu na zaga, Nino Paraíba na direita. Escudeiro, Richarlison, Marcinho, que fez os 2 gols, Dinei e Vinícius. Os reservas eram Cáceres, Beltrán e Ed. No nosso treinador era Ney Franco, e o treinador do Botafogo era Wagner Mancini. Rogério fez o gol do Botafogo, mas o Vitória acabou vencendo pela 26ª rodada, às 4h20 da tarde. Aquele jogo nós tivemos 9.505 torcedores. Curiosamente, caso o público fosse liberado, a gente poderia ter 30%, 9.000 torcedores, seria mais ou menos aquela faixa ali. Já o último jogo entre Vitória e Botafogo no Barradão foi em 2018, um jogaço, mas que infelizmente o Botafogo ganhou, deu 4-3. O Vitória entrou em campo naquele dia com Ronaldo Cedric, Lucas Ribeiro, saudades, Ramon Fabiano, Léo Gomes, Marcelo Melli, Iago, saudades também, Lucas Fernandes, saudades, Léo Ceará, saudades, e Neilton na Série B também joga, então saudades. E os reservas eram Maurício, André Lima e o Alisson, tenho saudade de André Lima também, e o treinador era Carpegiani. O Botafogo teve seus gols marcados por Lindoso, Eric e Chiesa. O Léo Gomes acabou fazendo o gol contra. E o Botafogo venceu aquele jogo, o treinador era Zé Ricardo. Vitória que abriu o placar, depois tomou 3-1 de virada, e aí diminuiu para 3-2. O Botafogo fez 4-2, o Vitória fez 4-3. Foi um jogaço, mas que infelizmente o Botafogo venceu pela 26ª rodada, às 18 horas no Barradão. Agora é hora de falar um pouco a respeito do Vitória e do Botafogo, começando pelo time carioca. Lembrando, não falei aqui
ainda que hoje, 8 da noite, tem a live do pré-jogo, depois 9h30 no horário do jogo tem o react para os membros e 10 minutinhos depois tem a live do pós, que a gente espera que seja com 3 pontos, claro. E eu vou olhar agora as notícias do Botafogo, provável time e tudo mais, vamos lá. Para enfrentar o Vitória, o Botafogo não terá Carly e também Rafael, lateral direito recém-contratado, que passou pelo Manchester United e tudo mais. Eles não viajaram por conta de recondicionamento físico, ficaram no Rio de Janeiro e só voltarão na próxima partida. Como a própria matéria fala, o zagueiro fica de fora para recondicionamento físico, assim como o lateral direito Rafael. Canu, não é o Canu que jogou aqui, tá? É aquele outro Canu. Volta de suspensão e formará dupla de zaga com Gilvan. Além de Canu, o Erley também fica à disposição do treinador Enderson Moreira, que está fazendo um trabalho muito bom lá, para mim até de certa forma surpreendente. Não achei que Enderson iria tão bem na Série B pelos trabalhos recentes dele. E com isso, a dúvida é saber quem vai jogar no ataque com Rafael Navarro. O provável time do Botafogo tem Diego Loureiro, Daniel Borges, que jogou aqui em 2013, Canu, Gilvan e Carlinhos, Barreto, Oyama, Chay, o melhor do time, assim como o Oyama, que é um volante muito bom, mas o Chay é o diferenciado do time, Marco Antônio ou Arley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro. Lembrando que Rafael Moura, que foi especulado aqui no Vitória em determinado momento do ano, não é titular, é banco para Rafael Navarro. Botafogo, como a gente sabe, é vice-líder. O volante Kaique também não está à disposição e não viajou para Salvador. Além disso, Gatito, pois é, Gatito, que a gente sente muita saudade, está em transição, assim como o lateral esquerdo Hugo, o volante Romildo e o volante Pedro Castro. Eles também não viajaram, então Gatito não vai retornar ao Barradão por agora. Dá para perceber no papel que é sim realmente um time melhor do que o Vitória, mas a gente se apega ao imponderável, se apega às mudanças na escalação do Vitória, que eu vou falar daqui a pouco, se apega ao retrospecto positivo no Barradão para que a gente consiga vencer um jogo extremamente difícil, mesmo com esses desfalques. O Botafogo hoje tem uma equipe superior à nossa e a gente tem que rezar para dar aquele 1x0 maroto, 1x0, meio a 0, é goleada mais uma vez. Lembrando que eu tô gravando aqui 8h30 da noite e o Londrina já tomou 2x0 do Avaí. Claro, a gente tem que lembrar sempre do Vitória, o Vitória tem que fazer a parte dele. Porém, contudo, todavia, entretanto, não basta só ganhar. O Brusque joga antes da nossa partida contra o Brasil de Pelotas. Se o Brusque não ganhar, ou seja, se for empate ou se o Brasil ganhar, e o Vitória ganhar o seu jogo, o que é o mais difícil, o mais importante, a gente finalmente sai da zona. Tá na hora agora de falar do Vitória, lembrando que Marcinho e Fernando Neto estão suspensos. Marcinho já não poderia jogar por ser do Botafogo, então ele tomou cartão amarelo estratégico e com isso ele não enfrenta o vice-líder do campeonato, assim como o Fernando Neto, que pra mim vinha sendo o melhor em campo há alguns jogos e vai fazer sim falta. Eu nunca achei que falaria isso, mas é verdade. E acabou de sair nos Galácticos a provável escalação do Vitória com muitas mudanças, tá? A notícia, claro, é de Anderson Matos e o Vitória deve entrar em campo com Lucas Arcanjo, Raul Prata finalmente de volta, Wallace, Matheus Moraes e Renan estreando como titular na lateral esquerda. Rende, Pablo Ciles, João Pedro e Bruno Oliveira, Roberto de ponta e Manuel. Roberto de segundo atacante e Manuel. Nesse meio de campo aqui me chama a atenção que a gente vai ter 3 volantes que sabem jogar e mais um meia. Além disso, o que chegou pra mim é que Ítalo também foi relacionado para o jogo. Alan Pedro treinou com o time de cima também, mas não foi relacionado para a partida. Eu gostei dessa escalação no sentido de, pô, pelo menos ele tá fazendo algo diferente. Gostei do meio de campo com Rende, João Pedro e Ciles. Não esperava Bruninho. A gente tem que aguardar agora para ver se ele vai cair pela ponta ou se ele também vai jogar por dentro. E Roberto um pouco mais avançado. Pode ser que seja uma ideia interessante. O Roberto que já jogou de ponta e a gente vai ver como ele vai se comportar. Se ele vai ser um segundo atacante, se ele vai cair mais pela esquerda, se vai jogar mais pela direita, a gente tem que ver a estrutura em campo. Fato é que eu gostei de jogar com Rende, João Pedro e Ciles, isso eu realmente gostei. Não sei se gostei muito da entrada de Bruninho e não sei o que achar tanto assim de Roberto na frente, apesar dele já ter jogado assim quando o Pedrinho estava aqui. E você, o que é que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito da escalação e qual a provável estrutura do Vitória em campo, deixando claro aqui que não é necessariamente um 4-4-2 como a galera provavelmente vai falar, porque a distribuição em campo muda, não significa que vai ser um 4-4-2 ou um 4-3-3. Eu tô falando da distribuição em campo, tá? O que é que você acha? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, nação, esse foi mais um vídeo por aqui, espero que tenham gostado, deixa o like que finalmente dê vitória. Tamo junto, um abraço.